Well, it means that this universe is not simply a product of natural, unguided forces. It is a product of a rational creator, an intelligent creator, and I believe even more than that, a personal creator. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um trecho de uma conversa entre o Dr. Jordan Peterson e o Dr. John Lennox, duas mentes brilhantes, aí um no campo da psicologia, outro no campo da ciência, na questão da matemática e das discussões da relação entre ciência e religião, que o Dr. Jordan Peterson também faz bastante. Mas aqui nessa conversa que eles possuem, eles vão discutir vários assuntos que vale muito a pena você assistir, até vou deixar o link na descrição embaixo, porque aqui eu só vou trazer um trecho que eu acho que vale a pena o destaque, porque é bem o momento em que o Dr. John Lennox fala sobre como ele percebe o universo e como isso se relaciona diretamente com a gente. E depois vou trazer um vídeo de um outro debate entre o Dr. Frank Turek e o Dr. Michael Schumer, em que eles vão conversar exatamente sobre esse mesmo ponto, mas dentro das leis da lógica. E depois a gente vai fazer um misturado aí de tudo, uma conversa aí de todos esses pontos para entendermos na praticidade, como é que a compreensão disso se resume na nossa vivência, na nossa praticidade. Então, vamos lá acompanhar aqui esse trecho do Dr. John Lennox. Let me put this another way. I'm a mathematician by background and a linguist. I love language, and mathematics is a very sophisticated language, but I love natural languages as well. And it seems to me that where this fits together best is first in the fact that we can do science, in the sense that there is a rational intelligibility to the universe, which is the foundation of modern science and is a legacy of the biblical worldview. So that the mathematical describability, Einstein talked about, he couldn't imagine any genuine scientist without faith in that. It's the axiom for doing science is to believe the universe is intelligible. But if you ask for the rationale behind that, why do we believe the universe is intelligible? It bears the imprint of a creator. And I see that at the level of mathematics, in its capacity to, at least in part, give us a handle on what's out there. And also in biology, where we have at the heart of every living cell the. Eu já vou continuar aqui, mas o que é interessante até esse ponto é exatamente esse sentido do uso da ciência, porque existe uma razão por trás do universo, que é o que ele está falando, e essa razão é Deus. Existe então uma mente universal, uma mente racional, uma razão por trás de tudo. E a ciência em si, ela é descritiva, ela não está criando informação que assim torna real o universo. Não, ela está descrevendo aquilo que já acontece no universo. Então, é esse o ponto da ciência. Ela não é ativa, ela não gera informação do nada. Ela é reativa. Ela observa algo que está sendo apresentado, algo que está acontecendo, e vai, através da linguagem que ela se utiliza, no caso a matemática, procura descrever ali o que está sendo observado. Mas aí o Dr. John Lennox ele fala mais um pouco sobre isso. Longest word we've ever found, the genetic code. And all of that leads me to formulate it as follows, that we live in a word-based universe. And that's the key of the Logos for me. Okay, and so what do you mean in that case? So what do you mean specifically that we live in a word-based universe? What does that mean for you on the broader conceptual landscape? Well, it means that this universe is not simply a product of natural, unguided forces. It is a product of a rational creator, an intelligent creator, and I believe even more than that, a personal creator. Now, how I get there is only in part
from a response to the universe as I find it. The point you made about each organism being a microcosm of its environment. It's Bom, aqui a gente vai depois para o próximo vídeo, mas até esse ponto é interessante a conversa que eles tiveram ali. O Dr. John Lennox, ele encerra ali naquele tópico falando que ele observa que o universo ele é baseado em palavras, ele é fundamentado em palavras. O inglês, ele trabalha isso melhor, a construção da palavra melhor, word-based universe. Ou seja, a própria descrição que fazemos do universo, a própria busca em entender o funcionamento dele e a nossa relação com ele acontece por meio de palavras, por meio de uma construção lógica de informações decodificadas em termos, palavras que trazem e carregam ali definições cujo significado traz sentido para a gente. E aí vai para o ponto dessa relação pessoal com o Criador, com Deus. Porque a nossa própria capacidade de entender o funcionamento do universo, entender o funcionamento das leis da natureza, da criação divina, nos coloca numa relação direta com Deus, nessa compreensão, então, de significados que dão sentido à vida. E nós, como seres humanos e espíritos eternos, estamos constantemente em busca de significado, em busca da verdade que nos leva a Deus, o significado supremo, a grandiosidade de tudo, o arquiteto do universo, aquele que está por trás de tudo e que também está à frente de tudo. Ou seja, nossa própria atitude no dia a dia de procurar descrever aquilo que estamos observando é uma tentativa, uma busca de apresentar algo que tenha significado para outra pessoa que estamos comunicando a informação, ou mesmo para nós, para que tenha sentido na nossa vida. Agora, isso também conversa com a questão das leis da lógica, no sentido de como isso se organiza, como isso funciona, como a gente consegue extrair da nossa consciência, da nossa mente, palavras, terminologias carregadas de significados para, assim, apresentar uma realidade que estamos observando e que estamos vivenciando, estamos tendo ali uma experiência direta com essa realidade. E eu vou falar um pouco mais depois que a gente ver esse próximo vídeo, em que temos aqui o debate do Dr. Frank Turek com o Dr. Michael Shermer, e eles entram na discussão sobre essa questão das leis da lógica. E no ponto ali é que o Dr. Frank Turek, ele é um cristão, acredita ali, obviamente, na existência de Deus, e está debatendo com Michael Shermer, que é um ateu. E eles estão tentando entrar ali no consenso, dentro do debate, na discussão que eles estão fazendo, sobre as leis da lógica. E a gente vai ver um trecho aí dessa conversa, desse debate que eles acabam tendo. Controlling vectors are at work. Do you believe the laws of logic exist? Well, okay, not without humans to describe them. Okay, let me So, ask you this then. Yeah. You're saying the laws of logic are just human constructions. Correct. Então, o Dr. Frank Turek acabou de trazer aqui o ponto que o Michael Shermer falou, que ele só acredita na existência das leis da lógica com seres humanos. Sem seres humanos não existe. E aí, então, ele vai entrar um pouco mais nesse ponto. Well, okay, two things. One, there is a reality that really exists, so we can measure the angle here. You know, to a bat's brain, or you know, it may look different than on my brain, but there really is a table. Right. And it really exists. Even if I can't ever know what it's like to be a bat and know what it feels like to experience a table through echolocation rather than touch or sight, but still, that really exists. So the laws of nature that we describe and interpret with mathematics and words, those are human constructions. There's no, like, second law of thermodynamics or a Newtonian equation in a star. A star is just doing what stars do. When they get a certain pressure and temperature, they convert hydrogen into helium. All right, under nuclear power. let me just ask you this. And you're saying they're human constructions then. So let me ask you this. Before there were any human beings on the earth,
Was the statement, there are no human beings on the earth, true? Yes. Okay, well then how could the laws of logic just be human constructions then? Bom, é interessante que aqui o que acontece, né? O Dr. Michael Schumer, ele vai trabalhar o ponto dele trazendo também a discussão às leis da natureza. E o Dr. Frank Turek depois volta um pouco na parte das leis da lógica, e aí o Dr. Michael Schumer entra no ponto de depois querer trazer ali a visão dele de uma forma mais objetiva nessa defesa que ele faz de que as leis da lógica não existem sem a existência de seres humanos. Enquanto o Dr. Frank Turek ele vai ali trazer o ponto de que sim, elas existem porque elas partem de Deus, que é a razão de tudo. E estando nós aqui ou não, essas leis continuarão existindo. Bem, a problemática disso, dessas leis que descrevem a construção argumentativa racional de uma expressão, elas acabam tendo um funcionamento, se a gente colocar nesse ponto, dentro até do que o Dr. Michael Schumer trouxe das leis da natureza, no sentido da física clássica. Porque quando você entra no ponto da física quântica, o principal ponto discutido na física quântica é a teoria de Schrödinger, ou o gato de Schrödinger, onde você tem ali um observador, em que o gato que está dentro da caixa, só saberemos se ele está morto ou não se abrirmos a caixa, ou seja, se observarmos. Enquanto não observamos, são as duas coisas. Então, subjetivamente, o gato ele já não corresponde à lei da não contradição. Porque a realidade em que ele está ali pode não ser a nossa realidade que estamos observando, mas não deixa de ser uma realidade. Dentro disso, sim, o Dr. Michael Schumer ele traz ali o ponto de que as leis da lógica não existem sem seres humanos. Concordo no ponto de você colocar como um observador. Ali, a pessoa que está observando, ela vai definir a compreensão lógica daquilo que está sendo observado num ponto objetivo para a sua compreensão. Entretanto, a busca por compreender e assim emergir dali um significado, esse processo ele é subjetivo e não necessariamente precisa da existência de um ser humano para ser extraído um significado daquilo, porque o significado em si ele representa o funcionamento daquilo que está sendo definido, do termo que estamos dando. Então, por exemplo, o Sol, que ele falou ali do Sol, até mesmo ele falou da mesa, mas vamos colocar o Sol, depois eles entram nessa discussão. E ele fala que não existe a lei, segundo a lei de termodinâmica ou as leis de equação de Newton, sem um ser humano falando que aquelas leis são aquelas leis. O Sol está fazendo o que ele faz. Só que depois o Dr. Frank Turek fala, sim, mas o Sol ele vivencia o que as leis de Newton descrevem. Elas não estão dando função ao Sol. Elas estão apenas descrevendo a função que o Sol tem, o que ele está fazendo. A causa para o Sol funcionar, aquilo que faz ele funcionar, as leis que fazem ele ser o que ele é, existem e existiram antes dos seres humanos e há uma lógica ali, mesmo que não estamos observando, mas há uma lógica. Então veja, entra novamente na discussão que tem entre as diferenças entre a física clássica, a física quântica, o que podemos dizer aqui talvez entre a lógica clássica e a lógica quântica. Estou aqui colocando, não naquela ideia do quântico que temos muito aí nessa questão no Brasil, mas realmente no sentido da física, tá? Nessa discussão. Então existem esses dois lados. E um não exclui o outro. Na verdade, eles têm que ser complementares. Eu acho que é aí que entra o ponto entre o Dr. Jordan Peterson e o Dr. John Lennox, que ambos estão em busca da verdade. Qual que é a verdade por trás daquilo que eu estou observando, daquilo que eu estou vivenciando? Que aí você vai ter esses dois lados. Um, que no caso é o objetivo, vai ser o que eu estou observando. O outro, que é o subjetivo, é o que eu estou vivenciando.
E Deus, ele intermeia nesses dois campos e assim nos coloca nessa realidade que estamos vivendo, e é para nós essa relação pessoal, porque ele traz o equilíbrio entre essas duas realidades. E ele vai fazer com que nós possamos viver as duas realidades sem um problema mental, sem uma questão de acabarmos não encontrando significado na vida que estamos vivendo, que estamos tendo como experiência. E aí entra agora o lado prático, depois dessa discussão toda aí longa, né? da questão da palavra, de como o Dr. John Lennox colocou que a gente vive num word-based universe, ou seja, um universo fundamentado na palavra. Isso está na parte até que vemos no Evangelho de Jesus, segundo João, logo no primeiro capítulo, que é esse sentido do logos, que é o termo grego, que pode ser consciência, verbo, palavra, é aquele termo que abraça tudo. Tá vendo aí a subjetividade novamente? É um termo que abraça tudo, mas que quando a gente busca um significado para aquilo que queremos entender como algo objetivo para a nossa vida, para depois trazermos ao subjetivo no sentido da nossa vivência, a gente dá um outro termo, um outro significado que vai fazer sentido para nós. Então você vai pegar ali logos, você vai entender ou como consciência, dependendo do contexto, da realidade em que ele está sendo aplicado, ou como palavra, ou como verbo. Então veja, a linguagem em si, ela intermeia, né? Ela também está nesse mundo aí entre o objetivo e o subjetivo. E aí dentro disso, novamente, trazendo aqui de volta a parte prática, o que seria? É exatamente entendermos o peso que existem as palavras e o que elas carregam. Por quê? Porque a nossa comunicação, ela vai ter uma implicação objetiva dentro de uma construção subjetiva de significado e sentido para a vida. E aí eu entro no ponto em que o saudoso irmão Osiris Arura, ele falava: uma palavra pode salvar uma vida, uma palavra pode perder uma vida. É termos consciência daquilo que pensamos, daquilo que falamos e o cuidado daquilo que está sendo externalizado. E aí entra a parte também do irmão Paiva, em que ele discute sobre aquilo que Jesus fala em seu evangelho, que nenhum tio ficará em vão. Ou seja, todo o cuidado necessário como nós nos expressamos. Tudo bem expressar de uma forma honesta, sincera, com alguns erros aqui ou ali. Eu estou fazendo isso agora. Certamente você observou alguns erros de português, de construções ali. Mas a questão fica no cuidado e o peso que você quer dar na sua comunicação, naquilo que você quer levar ao outro, naquilo que você quer apresentar para a pessoa. Lembrando que ela vai receber de uma forma na realidade que ela está. Não vai ser a sua realidade. A sua objetividade na expressão não necessariamente é a objetividade da outra pessoa. Então é você procurar entrar em sintonia, em sincronia com ela, de modo que assim a sua expressão possa ter sentido na vida dela, possa ter sentido de forma que a faça caminhar com Deus, faça estar com Deus. Bom, fica aqui essa nossa conversa. Espero que você tenha gostado. Foi longo, mas espero que tenha tido sentido. E, como eu falei, estou deixando o link dos vídeos e também dos sites que explicam essa questão das leis da lógica, para você poder também entender, fazer seu próprio estudo. E aí depois, mais para frente, a gente conversa mais sobre esses assuntos e sobre outros debates que a gente acaba também vendo aí na internet, que são muito importantes, como eu falei, para refletirmos sobre nós mesmos, sobre a nossa relação com a vida, com Deus, com o mundo. Fiquem com Deus, que a paz dele esteja agora e sempre em seu coração, e a gente fica por aqui. Até mais.